Reflexões Bíblicas, seja bem-vinda, bem-vindo. O tema de hoje, a partir da viúva, Jesus nos ensina a pensar criticamente. O Evangelho é de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Acompanhe aí na sua Bíblia, eu vou ler a minha versão aqui, e diz o seguinte: Jesus continuava ensinando: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam dos primeiros lugares das sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso, eles vão receber uma condenação mais severa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositaram do que estava sobrando para eles, mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Jung, qual que é a chave de leitura para essa reflexão de hoje? Nós temos dois momentos que Jesus ensina, e nos dois tem uma passagem onde a viúva aparece. Como é que você propõe que a gente leia essa passagem de Marcos? Como está no nosso título, né? Quer dizer, a gente fala a partir da viúva, Jesus nos ensina a pensar criticamente. Esse pensar criticamente não significa ficar criticando, né? Normalmente você cara critica demais, só fala mal, só fala mal. Não é isso, né? O pensamento crítico, ou pensar criticamente, vem de uma tradição filosófica, né, da escola de Frankfurt, que começou a discutir o tema do pensamento crítico para dizer que, para a gente criticar, ver o que está acontecendo, não basta ver o que está aparecendo na superfície, mas ver o que está no raiz dos problemas, né? Então, você tem que entender o que está nas bases, o que é a lógica, e dentro da lógica o que acontece, né? Isso é assim, tá, mas o que isso tem a ver com esse evangelho? Eu, particularmente, gosto muito de um autor, Franz Hinckley, é alguém que eu cito ele muitas vezes nos meus livros. Ah, ele disse que o pensamento crítico, aquilo que a gente chama isso no século XX do pensamento crítico, vem dos evangelhos, de Jesus e de Paulo, né? Então, é um pouco essa intuição nossa, né, daqui, de que nesse texto, Jesus diz assim: cuidado com os escribas, ou em outras traduções, os doutores da lei, né? Então, eu acho que esse aqui é um pouco o que Jesus está colocando. Olha, precisamos pensar criticamente, não sou ingênuo, porque a gente não, a gente pensa rapidamente, porque todo mundo pensa, né? E aí, nesse duas narrativas, duas historinhas, então Jesus está falando com a multidão, então provavelmente está numa praça ou algo parecido, e outro momento é no templo. Então, isso é também importante para a gente entender o contexto em que Jesus está ensinando. Mas, de qualquer jeito, os dois textos falam de toma cuidado. Veja além do que vocês estão acostumados, né? Isso é o que a gente pensa do pensamento crítico. Tá. Então, qual é o problema com os doutores da lei, os escribas? Escribas são as pessoas sagradas, entre aspas, que o pessoal mais convive. Não é sacerdote, sacerdote está lá no Jerusalém, né, ou no templo. Então ele está falando assim, olha, e qual é o problema dos doutores da lei, ou hoje os grandes pastores e padres que ficam ensinando Deus disse isso, Jesus disse aquilo? É que essas pessoas gostam de certas coisas que Jesus diz, isso aqui não é bem o caminho de Deus. Então são pessoas que gostam de estar com roupas, né? Esses dias alguém estava me contando, olha, tem padre que gastou mais de R$100 mil para ter roupas litúrgicas
mais bonitas ou mais chiques. É isso, é esse tipo do escriba ou pregadores que eu já ouvi falar disso. O rapaz até saiu da igreja por conta disso, que um pregador veio para a igreja onde ele estava e ele foi abrir a porta dele para dizer: olha, você é uma pessoa importante, vou abrir a porta do carro. Aí o próprio o pastor disse: não, você não tem dignidade para abrir a minha porta. E aí esse jovem levou bronca e ele foi embora da igreja. Ele disse: deixei de ser cristão. Eu estava perdido. Eu falei: não, você pode sair dessa igreja, não precisa sair do cristianismo. Né? Então, eu gosto de ter esse prestígio. Ou aí Jesus fala: busca primeiro as cadeiras na sinagoga ou nos banquetes. E aí, então, é sempre uma lógica em que eu sou importante e as pessoas da comunidade gostam disto porque eles querem estar perto de uma pessoa importante. Então, é uma lógica que vai criando um ciclo, vai repetindo, vai com um processo de evolução, só vai aumentando. Né? Isso é um dos problemas, eu acho, do cristianismo, de muitas igrejas, que as pessoas gostam de ter seus líderes, ídolos, no sentido negativo da Bíblia, e dizer: ele é importante, eu sou perto dele, logo eu sou também mais importante das pessoas que estão mais longe, e fico repetindo. E aí Jesus vai contra isso. Tá. A partir do que ele critica? Essa é uma coisa muito importante. Então, o pensamento crítico é isso. Você critica alguém, não porque ele tem prestígio, mas porque ele faz certas coisas. E aí, como é que Jesus usa? Quer dizer, na tradução que eu estou usando aqui do Almeida, mas também do CNBB, usa para devoram as casas das viúvas. Esse devorar, eu acho que é mais interessante porque é mais do que meramente econômico, porque não necessariamente é uma viúva pobre. Né? Deve ser alguém que tem alguma mulher bonita, que aí a cobiça, o desejo impuro da pessoa sagrada. E nós temos muitos escândalos disso. Das pessoas que são vistas como pessoas de Deus, de prestígio, nós gostamos de estar perto dele e de repente descobrimos que a pessoa devora. Né? E então esse é o critério. O critério não é o prestígio, quantos likes tem na sua conta do rede social, mas qual é a prática real. Esse é o critério. A segunda cena é no templo. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante, né? Que diz assim: olha, entre as pessoas que dão muito dinheiro, comparando, Jesus diz: olha, esses caras deram muito dinheiro, tá bom, mas quem mais deu dinheiro foi uma viúva pobre. Então, isso é interessante, né? Isso é duas mulheres que dão um princípio do pensamento crítico ou da verdade, é a partir das mulheres e da viúva. Né? E o que Jesus está dizendo? Gente, se o cara coloca, tipo, 100 mil reais, né? Eu já conheço a história das pessoas que levavam pacote de papel, saquinho de papel, mais de 100 mil reais para o pastor, para, olha, essa é oferta e tal. Aí o cara que me contou essa história disse: obviamente ele não tirou isso do cheque, porque não pode, ele saiu da, da contabilidade irreal, fora da contabilidade, mas em todo caso, de coisa, dar dinheiro. Esse é o homem de fé, porque dá uma verdadeira oferta a Deus. Ou você ganha a bênção de Deus na medida que você dá oferta, quanto mais oferta dá a Deus, mais dinheiro. E Jesus, não, o critério de avaliação que vocês estão usando é do mundo. Quem tem mais dinheiro? A quantidade do dinheiro ou da riqueza. Além da viúva e dos ricos, tem terceira personagem nessa história
que não aparece, que é Deus. E Deus olha diferente. Alan, você está me vendo? Eu estou, porque está travando um pouquinho, mas tudo bem. Tá. Então, assim, então, Jesus oferece. Existe um outro critério. O critério não é a quantidade de dinheiro, mas é a relação, o contexto em que uma pessoa que tem muito dinheiro e está buscando prestígio, e outro, uma mulher viúva, pobre, que não tem o que comer para o dia seguinte, leva. Então, dizer assim, para Deus, a verdade da contribuição não é quantitativa, mas é a relação entre o que a pessoa oferece, o que a pessoa pode, qual é a sua fé e qual é o contexto. Esse é um critério muito importante para a gente entender outros textos do Evangelho que a gente tem falado. Não é a lei que define, mas é o contexto em que o que se pode fazer. E aí vem uma coisa importante, né? Na semana passada a gente comentou um pouco que são a opção pelos pobres e a questão do pobre em espírito, né? As pessoas, então está na mão, pobre de novo. Não, mas Jesus não disse que pobre sempre terá entre vocês? Então por que de novo Jesus coloca pobre viúva como critério? É aquela que realmente faz a verdadeira ação que agrada a Deus. E a viúva é o critério para ver a, a mentira da percepção da realidade. Então, só para a gente perceber, assim, para não desenvolver isso, mas assim, se as pessoas dizem, pobres sempre estará conosco, e portanto não precisa fazer nada, logo, se isso é verdade, a gente também vai ter sempre pobres na vida, na história da humanidade. Então não vão cuidar dos pobres, desculpe, dos doentes. Porque por mais que a gente cuide da saúde das pessoas, a doença acontece, por um motivo ou por outro. Se doença nós sempre teremos entre nós, então nós não vamos mais cuidar dos doentes, então vamos parar com pastoral dos enfermos? Claro que precisamos cuidar, manter o pastoral da saúde ou dos enfermos. Assim como devemos cuidar, fazer a pastoral para superar a pobreza, sabendo que a gente não chega à perfeição, mas a gente tem que lutar. Essa é a ideia. Então, esse é o princípio. Viúva, enfermo ou pobre é o critério que sempre Jesus usa para dizer, esse é o critério de Deus. Muito bem, Fala aí, João. Alan. Eu ia te perguntar sobre essa questão do pobre Ah, sem interesse, porque as pessoas que assistiram nossa última reflexão sobre as bem-aventuranças, por fim, acabaram manifestando isso, que muitas vezes aparece como essa citação recortadinha desse jeito, como se fosse uma ideologia para reduzir a força da opção pelos pobres que está presente no pensamento de Jesus. E aí, o evangelho de hoje ele mais uma vez ele volta a Jesus advertindo, né? Eu gostei como você apresenta do tome cuidado, não seja ingênuo. Veja além, ele chama os discípulos para dizer, olha, presta atenção nisso que está acontecendo, né? E aí, nesse processo, nós temos a apresentação de um critério, que ele associa muitas coisas, que não é só o prestígio, não é só o valor econômico, mas isso que você chamou aí do contexto, da qualidade, do sentido da fé, né? E que nessas duas passagens é a viúva, não qualquer viúva, né? Mas em geral uma viúva pobre que ela aparece aí, que vai fazer, permite enxergar além dessas coisas que tem a marca do ser importante, que seja o prestígio, a aparência, a honra, o sacrilégio de uma casula de marca, que custa mais do que muita obra social, né? Então, a ideia da crítica à cobiça e à ambição, por exemplo, ela é muito mais forte a partir da atitude da vida das viúvas pobres, né? e aí, assim, senhora, nós temos nessa figura uma pessoa que incorporou toda uma relação de opressão. É pobre, é uma mulher e é viúva. Aquela que, para nós, viúva, não é tanto problema. Naquela época,
ficar viúvo ou órfão era perder a pessoa que defende frente à sociedade. Daí que a viúva depende de outras. Aí vem essas escribas, os doutores da lei, dizem, olha, eu vou cuidar e tal. E aí depois, né, eu ia falar uma bobagem, mas não tão feia, mas assim, dizer assim, coisa que não deveria estar fazendo. Né? Então, essa é a coisa concreta, é no contexto e as pessoas que estão seguindo. Né? Daí, nessa figura, nós temos essa incorporação das questões do pessoa pobre, a questão do gênero e das relações sociais de ser viúva ou não. Né? Muito bem, Jung, e que esses encontros nos ajudem a refletir, olhando aquilo como Jesus nos ensina, Sim. adverte, convida a pensar, que a gente consiga olhar para a nossa sociedade hoje e identificar quem que cumpre esse papel da viúva pobre hoje, né, que encarna essas condições de exclusão, para que a gente possa também, como Jesus, criticar a nossa sociedade em vista de uma humanização maior, né? Quem nos Isso aí. acompanhou até aqui, nós temos uma lista de WhatsApp, você pode entrar no primeiro link nos comentários para receber esses encontros toda segunda-feira. É só isso, uma mensagem com nossos encontros uma vez por semana. E a gente convida você a compartilhar com quem possa se interessar. Jung, muito obrigado, um abraço. Até.